Olá, galera, bom dia! Gente, então, como vocês viram na aula anterior, o conteúdo não é nada né? Dá para conseguir acompanhar direitinho, só preciso do empenho da turma, ok? Eu sei que cada um vai ter a sua dificuldade, mas é através das dificuldades que a gente consegue chegar lá, tá bom? Então, até anteriormente, nós abordamos níveis de camada e subníveis de camada, ok? A partir de agora, eu vou estar especificando com detalhes o elemento químico e vou estar trabalhando com a distribuição eletrônica lá de Linus Pauling, do diagrama de Linus Pauling, nos elementos químicos variados, ok? Então, observe, esse material das quais eu vou estar explicando a partir de agora está referente à página 54 até a 59. Então, vamos entender primeiro. Professora, eu não entendo qual é a organização da tabela periódica. Por que na tabela periódica tem elemento com uma letra só? E, no entanto, tem outros elementos que têm duas letras. Bom, isso acontece para que não tenha conflito de dois elementos com o mesmo símbolo, tá? Por exemplo, o carbono. Qual é o símbolo do carbono? C. Só o C. O cobre também começa com C. Já pensou se o cobre também fosse só o C? Vocês sabem que não é, né? E vocês gostam muito de falar essa palavrinha, o símbolo do elemento cobre. Então, todos eles têm uma origem. E a origem dos elementos químicos que estão lá na tabela periódica ou é do latim ou é do grego, tá? Então, eu citei aqui só os do latim, mas tem elementos lá também do grego. O ouro, nome em latim, auro. A origem desse nome é amarelo. Prata, argento. Inclusive, aqui, ó, o símbolo químico que a gente trabalha, vocês sabem que o ouro é Au, né? Au. Exatamente pelo nome em latim. A prata é Ag. Professora, por que não é a R? Porque a R é argônio. Lembra que eu falei de repetir? A R é argônio. Então, a prata, o R, pulou para a próxima letra, que é o G. Então, ficou Ag. A origem do nome é porque é brilhante. Mercúrio. Vocês sabem que o símbolo do mercúrio, Hg. E a origem, água prateada. Carbono. O símbolo químico C. O cobre também começa com C. Então, como é que ficou? O carbono é só o C, somente uma letra, e o cobre pegou as duas letras iniciais, que fica Cu, ok? Origem do carbono, a partir do carvão, né? Vocês sabem, a gente já falou sobre isso. O carvão tem uma grande... Lembra da alotropia que nós já falamos em sala? Então, o carvão, ele é composto pelo elemento carbono. E o cobre é originado a partir do Chipre, que é uma ilha onde o cobre é encontrado com grande abundância, tá? Um detalhe muito importante também. Os elementos químicos lá na tabela periódica, vocês vão ver que tem símbolos que uma letra só, essa letra é maiúscula, e os elementos que são compostos por duas letras, a primeira letra é maiúscula, a segunda sempre será minúscula, tá? Numa fórmula química que você vê as duas letras maiúsculas, significa que tem dois elementos da tabela periódica. Exemplo, H2O. O H está maiúsculo, o O também. Por quê? São dois elementos da tabela periódica, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Agora, o hélio. O hélio é representado pela letra HE. H maiúsculo, E minúsculo. É um elemento só e tem duas letras, tá? Então, muito cuidado com isso daí entre elementos que tem uma letra maiúscula e uma minúscula, que é um elemento só, e duas letras maiúsculas na fórmula, que aí é uma molécula. Se trata de uma molécula que é uma junção de mais de um átomo, ok? Bem, então, retomando o conceito que a gente abordou na aula passada, número atômico é o número de prótons do núcleo, e quando esse átomo for eletricamente neutro, será também o mesmo número de elétrons. Por que eu falo o tempo todo átomo eletricamente neutro? Átomo eletricamente neutro são aqueles que têm o número de prótons e o número de elétrons iguais. Quando isso não acontecer, quando ele não tiver um número igual, a gente vai estar falando de íons, tá? Falamos isso no 8º ano, ok? Mas a gente vai falar de novo isso mais à frente. Então, reparem, número atômico é igual ao número de prótons, que possui carga positiva, que é igual ao número de elétrons, que possuem carga negativa. Número de massa. Número de massa é o número daquilo que compõe a maior massa do átomo, que está presente aonde? No núcleo. Quem está dentro do núcleo? Prótons e nêutrons, ok?
Então, somando prótons mais nêutrons é igual ao número de massa. Novamente, demonstrando isso daqui, ó, representação. Quando a gente vai fazer a associação, identificação do número de massa e número atômico, ou nêutron, a gente representa assim. Esse X está representando o elemento químico. X porque a gente pode ser qualquer um. Quando a gente está uma incógnita, ou seja, se trata de qualquer elemento químico, a gente representa pela letra X. Poderia ser Y ou Z, seja lá o que for. A é o número de massa, Z é o número atômico. Reparem, o A sempre vai estar em cima e o número atômico sempre vai estar embaixo, ok? Agora, para complicar um pouquinho, semelhanças atômicas. Que é isso, professora? Semelhanças atômicas é quando você tem átomos, ou melhor, elementos químicos que têm alguma estrutura, alguma partícula, seja prótons, seja nêutrons, ou seja, o número de massa, que é os dois, iguais. Exemplo, isótopos. Provavelmente vocês já ouviram esse termo, né? Isótopo são aqueles que possuem o mesmo número de prótons. Isóbaro são aqueles que possuem o mesmo número de massa. Isótonos, que são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons. Não tem como confundir porque tem uma coisinha aqui que dá a dica, tá? Isótopo, te lembra prótons. Isóbaro, A, é o símbolo que representa o número de massa, tá? Então, isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. Isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons. Só avaliando a palavra, prefixo iso significa igual. Topia, prótons. Baria, massa. E tônus, relativo a nêutrons, ok? Bom, vamos começar pelo isótopo. Isótopos são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons. No átomo neutro, o número de prótons sempre será igual ao número de elétrons. Reparem de novo, no átomo neutro. Quando ele não é átomo neutro, ele é um íon, ok? Então, no átomo neutro, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que será igual ao número de elétrons. Z é a identidade do átomo. Lembra lá nos slides lá da primeira aula que eu mostrei várias identidades? O número atômico é o RG do elemento, ou seja, é o número de identificação daquele elemento. Ninguém vai ter igual, tá? Só quando for isótopo. Aí ele vai ter o mesmo número atômico, tá? Então a identidade do átomo, o número comparável ao RG. O número atômico é a grandeza que caracteriza cada elemento químico. Por isso que eu falei RG, tá? Então, o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, grupo de átomos isótopos. Aí eu dei um exemplo aqui, o magnésio. O magnésio, isótopos, porque eles possuem o mesmo número de próton. Mas você percebe que difere o resto, ó. Esse aqui tem 12 elétrons e 12 nêutrons. Esse aqui tem 12 elétrons e 13 nêutrons. 12 elétrons e 14 nêutrons. Reparem, por que aqui é 12 e aqui 12 e aqui 12 e 13? Esse daqui, como é um átomo eletricamente neutro, o elétron vai ter o mesmo valor do próton. Se aqui está mudando, esse é 12, aqui é 13, aqui é 14, quem é que vai estar mudando também para esse cálculo chegar a essa mudança? O número de massa, tá? Quando a gente falar de isótopo, vocês vão entender melhor. Ok? Então, isso aqui são isótopos. Isótopos porque possuem o mesmo número de prótons. Exemplos na natureza, tem muitos outros, tá? Eu só trouxe 3 exemplos, mas tem muitos outros. Tem o oxigênio, o isótopo oxigênio, tem o oxigênio com número atômico, tem o oxigênio 16, 17 e 18. O que significa isso? Todos eles têm o mesmo número atômico, 8. Porém, eles diferem no número de nêutrons, porque o número de massa dele é diferente. Como é que a gente faz para descobrir o número de massa? Não é prótons mais nêutron? Então, agora, isótopos do hidrogênio, que inclusive recebe o nome, né? Prótio, deutério e trítio. Eles têm um próton, todos eles, mas têm um número de nêutrons diferente. E o carbono. Detalhe, carbono, tanto o carbono 12 e o carbono 13, essa mudança aqui é do nêutron, ele é estável, ele fica estável, não é instável, né? O único que é instável é o 14. Inclusive, ele é chamado de radioisótopo.
ele é radioativo, ok? E os isóbaros, o que seria? São um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de massa. Eles possuem diferente número atômico. Não são do mesmo elemento químico. Por quê? Porque quem é do mesmo elemento químico? Aquele que possui o mesmo número atômico. Aquele que possui o mesmo RG. Lembra? Esses que acontece isso é o isótopo. O número de massa é obtido somando os prótons mais nêutrons. Ou seja, próton mais nêutron. Para eu descobrir o número de massa, eu tenho que somar os prótons mais nêutrons. Eles possuem massa igual e número atômico diferente. Ok? E os isótomos, que são o número de nêutrons do átomo. Isótomos são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Possuem diferente número atômico, que é representado pela letra Z, possuem diferente número de massa. A única coisa que ele tem igual é o número de nêutrons. Como que eu faço para descobrir o nêutron? Número de massa menos número atômico. Galera, vocês não precisam decorar essas fórmulas. Se você usar uma fórmula só, você consegue descobrir todas. Se você colocar lá, massa é igual a prótons mais nêutrons, você não precisa ficar modificando essa fórmula. É só você substituir de acordo. Por exemplo, se eu botasse aqui massa igual a prótons mais nêutrons, eu ia chegar no mesmo resultado, ok? Então aqui mais uma vez repetindo, elemento químico, número de massa, número atômico. Como é que eu faço para descobrir o nêutron? Eu vou botar número de massa menos o número atômico. Eu descubro o nêutron. Exemplo está aqui, ó. Fiz um exemplo aqui para vocês. Para os dois átomos abaixo, verifique se eles são isótomos. Bem, magnésio tem número de massa 26. Professora, como é que eu sei que o 26 é o número de massa? Primeiro que eu já mostrei que o A vai ficar sempre em cima e o Z embaixo. E segundo, é a dica que eu dei para vocês em sala. Número de massa sempre terá um número maior que o número atômico. Quem é maior, 26 ou 12? 26, né? Então, número de massa menos número atômico. Se eu diminuir isso daqui, dá 14. Quem é 14? Um número de nêutron. Ou seja, massa menos próton, massa menos número atômico, é igual a nêutron. 28 menos 14, 14. Esses dois elementos aqui são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons, ok?